Salve, salve Terra Negra, com você aqui, Percy, com a Geografia e hoje com a Geologia. Um abraço aos assinantes da plataforma Terra Negra. O que nós vamos trabalhar hoje? O objetivo da aula de hoje é trabalhar com a estrutura interna da Terra. Quando a gente fala de estrutura interna do planeta Terra, você tem que lembrar das duas classificações. A classificação química, que vai falar da composição química de cada camada, e a classificação física, que vai falar do estado físico de cada camada. Bem, quimicamente, a Terra é dividida em 3 envoltórios. Vamos lembrar quais são? A crosta, rica em silicatos de alumínio, e eu disse silicato. Silicato é uma fusão de vários minerais com predomínio do silício. No caso da crosta, silício e alumínio. O manto, rico em silicatos de magnésio. Lembrando que magnésio é Mg, mas é comum a própria geografia colocar acima, silicatos de magnésio. Inclusive, a expressão magnésio te lembra o quê? Magnésio, magma. Toda e qualquer erupção vulcânica, o magma é proveniente do manto e não do núcleo, como muitos pensam. Bem, por falar em núcleo, descendo um pouquinho mais, nós temos o núcleo, rico em níquel e ferro. Agora, uma pergunta. Como é conhecida a estrutura interna do planeta Terra, quimicamente, sendo que o acesso de nós, seres humanos, até o interior do planeta, até então, é muito pequeno. Só para você ter uma noção, da superfície até o interior, até o núcleo interno, nós temos cerca de 6.370 quilômetros. E disso, o máximo que o ser humano já perfurou, lá na Rússia, na Península de Kola, nos anos 90, uma perfuração que chegou a algo em torno de 12 quilômetros. Se diretamente nós só chegamos até 12 quilômetros, como é estudada a estrutura interna? Como que eu sei que no núcleo tem níquel e ferro, no manto tem magnésio? E como eu sei, inclusive, o comportamento físico dessas camadas? A resposta está aqui, ó. E atenção para o seu exame. A estrutura interna da Terra é estudada através de métodos indiretos. E quando nós falamos de métodos indiretos, nós podemos citar 3. As ondas sísmicas. Nós nunca fomos até o interior do planeta. Mas ao estudarmos o comportamento das ondas sísmicas, lembrando que todos os dias no planeta nós temos ocorrência de terremotos. E terremotos são provocados pela propagação dessas ondas sísmicas. Existem no planeta Terra várias estações de sismologia que vão analisar, que vão estudar, que vão mensurar o comportamento dessas ondas. Nós temos ondas primárias, ondas secundárias. Tem onda que quando entra num meio mais pastoso, muda a velocidade, muda a amplitude. Tem onda que acelera, tem onda que sofre refração, tem onda que sofre reflexão. Aqui é aula de geografia, você não precisa virar o rei da ondulatória, mas tem de saber que as ondas sísmicas se constituem numa metodologia indireta de estudo da estrutura interna da Terra. O máximo que nós já fomos até o interior do planeta é muito pouco diretamente. Então nós lançamos mãos de métodos indiretos, como as ondas sísmicas, como os vulcões. Nós nunca fomos ao manto. É um manto que vem até a gente. E a erupção vulcânica é um momento raro, incrível. É um momento no qual nós, os seres humanos, temos um contato meio que indireto com o manto terrestre e sua composição química. Além do mais, os meteoros provenientes do espaço, quando chegam até o planeta, eles nos dão a ideia, por comparação, de como poderia ser o núcleo da Terra. Ninguém nunca coletou a amostra do núcleo, níquel e ferro. Tudo que sabemos sobre o núcleo é por comparação indireta, assim com os núcleos dos meteoros. Então, fica a dica aí, ó. Estrutura interna da Terra, classificação química, uma análise indireta. Mas para você, ligado no Enem, ligado em outros vestibulares, o que importa mesmo é a classificação física. A classificação física vai falar do estado físico de cada camada. E quando a gente fala classificação física, nós temos aqui, ó, a litosfera. Litos do grego, rígido, sólido, duro. Esfera, camada. Litosfera, porção rígida. Logo abaixo, o manto, fisicamente falando, nós temos uma divisão. As astenosferas, asteno do grego, moleza, lerdeza, esfera, camada. Essa relação aqui, ó, entre o duro e o mole vai ser fundamental para você entrar no mundo da tectônica de placas.
Saber que nós temos uma litosfera sólida e logo abaixo uma porção, entre aspas, mais mole do manto. Só que descendo um pouquinho, você tem, um pouquinho, entre aspas, né? Desce muito, são vários quilômetros. Nós temos a mesosfera. A mesosfera é a porção mais rígida do manto, a pressão é maior. E o núcleo, que fisicamente é dividido em duas partes. Núcleo interno, núcleo externo. Núcleo interno com temperaturas altíssimas, milhares de graus Celsius. Mas mesmo com temperaturas em torno de 3, 4 mil graus Celsius, ele é sólido, porque aqui tem uma variável que pesa mais que a temperatura, que é a pressão. São milhares de quilômetros de pressão sobre o núcleo interno. Ele é rígido, ele é sólido. O núcleo externo, a pressão já é um pouco menor. Ele já é um pouco menos sólido. Aqui eu coloquei como sendo mole. Mas tenha essa noção. Quando a gente fala só núcleo, é a referência à classificação química. Quando eu falo núcleo interno ou núcleo externo, a referência à classificação física. Fisicamente, nós temos dois núcleos. Assim como o manto. Quando eu falo manto, referente à classificação química, a parte rica em silicatos de magnésio. Quando eu falo mesosfera, a parte mais rígida do manto, a astenosfera, a parte menos rígida do manto. Mas vem comigo, o que importa é isso aqui, ó. É a gente pegar a astenosfera, acompanhou o caminho e eu aumentei, eu dei um zoom, eu trouxe ela com mais detalhe. Na astenosfera nós temos esse elemento, ó, o magma. É muito comum você perguntar para o inocente, quando o vulcão entra em erupção, o que o inocente diz? Do núcleo. E está errado. O núcleo não tem magma. Toda e qualquer erupção vulcânica, o magma é proveniente do manto. E magma enquanto está no manto. Quando aflora sem o R, nós chamamos de lava vulcânica. A lava é superficial. O magma é na astenosfera. Agora, tem um aspecto interessante, porque a astenosfera é muito grande, tem centenas de quilômetros. E quanto maior for a profundidade, maior será a temperatura. É o que nós conhecemos como grau geotérmico. A cada tantos quilômetros de profundidade, nós temos um aumento na temperatura. Por que eu estou falando disso? Na porção inferior da astenosfera, o magma é aquecido, ele ganha fluidez, ele sobe. À medida que ele sobe, ele resfria, ele vai perder essa fluidez, fica mais denso e desce. Então, constantemente, ele está subindo e descendo, subindo e descendo. E a sua prova gosta de cobrar isso. Quando a gente fala que o magma realiza movimentos, quais os nomes dos movimentos do magma na astenosfera? Esses movimentos nós chamamos de correntes de convecção. Conceito-chave nessa aula aqui. O objetivo de você dominar a estrutura interna é saber o que são as correntes de convecção. E vai para você. As correntes de convecção são os movimentos do magma na astenosfera. Aí você vira e fala, mas qual a relação disso? A relação que acima da astenosfera tem uma camada sólida. Então, se o mole está mexendo, esse sólido vai mexer. Só que esse sólido, ele não é contínuo. Esse sólido, que a gente chama de litosfera, é toda fragmentada, é toda rachada, dividida em grandes pedaços. Esses pedaços nós chamamos de placas. São as placas litosféricas ou placas tectônicas. Se o magma se movimenta, essa movimentação do magma vai provocar a movimentação das placas tectônicas. Tranquilo? Quando falamos em estrutura interna, recapitulando, lembrar das duas classificações, química e física, classificação química, composição química de cada camada, classificação física, estado, comportamento físico de cada camada, lembrar principalmente da relação entre litosfera e astenosfera, que na astenosfera tem um magma, esse magma é dinâmico, nós chamamos de correntes de convecção, e essas correntes de convecção são responsáveis pela movimentação dessas porções sólidas, conhecidas como placas tectônicas ou litosféricas. Por hoje é só, um abraço, valeu!